A própria sociedade transforma os atos tidos como pouco comuns ou como anomalias ou anormais em novas tarefas de assistência, das quais o Estado ou o poder público não dá mais conta. Criam-se ONGs, criam-se serviços emergenciais que ganham aos poucos contornos públicos e novas tarefas vão sendo impostas aos que trabalham com a área social, como nós, por exemplo. Pois então, aprendemos a pensar de determinada forma e não de outra. Aprendemos a olhar o mundo de maneira dicotômica, dividido, ou seja, feio, bonito, bem, mal, bom, mal, certo, errado. E nem sempre é assim que os processos históricos sociais funcionam. Essa maneira de pensar se chama ideologia. A ideologia, ou seja, a priori, esse conjunto de ideias que nos perpassa, nos leva a pensar dessa forma. E o governo, ou o Estado, processa tudo isso com o nome de políticas sociais. Ora, vejamos, assistência social, então, é política social de governos. Serviço social é profissão. A lógica da acumulação e da dominação não são processos lineares, rígidos, mas as próprias relações de classe e de força são processos estruturais que condicionam o processo de acumulação. A reflexão sobre este processo de acumulação levou a considerar o serviço social como uma forma de reprodução do capital através da reprodução da força de trabalho. As condições sociais em que se repõem as energias do trabalhador foram vistas como forma de manter e acelerar o processo de acumulação. A lógica da acumulação passou a ser vista nos mínimos detalhes da vida cotidiana e, em realidade, ela aí está presente. A questão é vê-la como um processo contraditório e não como um complô ou fruto de uma fusão íntima entre Estado e capital. Quando, por um acaso, o cidadão ou o usuário consegue o benefício, ele quer agradecer, quer dar um presente, pergunta do que a gente gosta. Geralmente, eu respondo que não fiz mais que a minha obrigação e não preciso do agradecimento. Falo até de maneira gentil. Quando não há possibilidade para o momento e o usuário ouve que ele deve aguardar, escuta uma torrente de palavras nem um pouco fáceis de se ouvir, onde a menos graciosa é: vocês não servem para nada, não fazem nada, nem sei para que trabalham. No começo me senti ofendida com essas palavras, mas aos poucos, quando a gente entende que o começo colonizador foi exatamente o de dar benefícios para quem procura ou conhece os mecanismos de busca, de filiação e até de paternalismos. Essa cultura, permeada pela colonização, permanece até hoje, impedindo as pessoas de se alinharem em reivindicações ou movimentos sociais que sejam satisfatórios para todos. Não se esqueçam também que, além dessa cultura colonizadora, existe a cultura dos chamados Big Brothers, onde se busca fama e riqueza sem muito esforço. Daí a procura por serviços ser colocada como uma história de muito esforço e que até o momento em que o usuário nos revela essa história sem resultados e sofre sofrimento.